O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deveis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai que está nos céus. Não deixeis que vos chameis de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Como eu tenho dito para vocês, esse tempo de Quaresma é um tempo de revisão de vida. Nós temos que admitir os nossos erros e corrigir os nossos erros. Porque Deus, como eu tenho lembrado a vocês, se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem o abandonou e entrou numa atitude de pecados tão grandes que atingiu o céu. Por isso Deus foi obrigado a pedir que Noé fizesse uma arca, e ali quem quisesse entrar, entrasse, e quem não quisesse, não entrasse. E porque ele ia fazer com que os maldosos fossem dissipados da face da terra. Só iriam ficar aqueles que seriam obedientes a ele. E São Pedro disse que só 8 se salvaram quando a arca se fechou. É certo que Deus disse que não vai mandar mais um dilúvio sobre a terra. E ele mostrou isso com aquela aliança que fez com o arco-íris, né? Mostrando que isso não ia acontecer de novo. E a vingança de Deus veio sobre o homem através de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz para nos salvar. Poderia ser feito de forma diferente, né? A destruição de todos os homens, mas Deus diz: não, eu vou morrer, eu me destruo para que vocês se salvem. E foi isso que aconteceu. E de lá para cá, agora a salvação do homem depende de uma resposta dele. É o homem que tem que dizer se ele quer seguir a Deus ou não. E é por isso que nesse tempo da Quaresma nós estamos fazendo essa revisão, né? Colocamos as cinzas sobre as cabeças, e ela está aí. E nós estamos dizendo: Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser insubmisso, eu quero te obedecer, eu quero ser fiel. É assim que nós estamos.
tempo de reflexão. Nós temos que nos humilhar diante de Deus para que Deus possa nos exaltar. E nós vemos o exemplo dos santos, né? Os santos foram justamente esses que quiseram, se submeteram a Deus, obedeceram a Deus, desprezaram o mundo, não quiseram o mundo, baniram o pecado da vida e lutaram contra o pecado. E por isso hoje eles estão diante de Deus, glorificando a Deus por ter sido fiéis. E a igreja coloca esses modelos, esses santos, não são os vivos. Tomemos muito cuidado com essa história aí de você coloca uma pessoa lá como o seu exemplo. Enquanto estiver vivo, tome muito cuidado, porque pode cair a qualquer momento. Agora, quando estão no céu, não, aí não vai cair mais, já estão no céu. Nós podemos até nos espelhar com aquela ou com aquela pessoa, mas muito cuidado. Porque enquanto está vivo, repito, pode cair a qualquer momento. E hoje Jesus nos coloca com esse evangelho, porque, para mim, quando eu leio esse evangelho, eu me coloco na situação de Daniel, como nós vimos ontem no capítulo 9, né? Ele dizia assim, o meu rosto se cora de vergonha, meu Deus. Quando eu vejo esse evangelho, eu fico corado, né? De vergonha, eu fico com vergonha. Porque Jesus está falando aqui da autoridade. A autoridade que é dada ao homem, porque, primeiramente, nós precisamos entender que existe só uma autoridade que é a divina. Lá no capítulo 28 do Evangelho de São João, quando Jesus está para subir aos céus, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus ele se torna o exemplo de autoridade. E todas as outras autoridades que receberam, todos aqueles que receberam autoridade, porque Deus deu, eles precisam ser obedientes à grande autoridade que é Jesus. Porque se não for obediente à autoridade de Jesus, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, dizendo, eu sou a autoridade e é a mim que vocês devem obedecer. Mas, ao mesmo tempo, ele dá a autoridade aos homens. Mas os homens, para exercer a sua autoridade, ela tem que estar conforme a autoridade divina. Se não tiver, não se deve obedecer, não. Não se pode. É interessante, né, que antigamente eu nasci em 1966. No tempo que eu nasci, quando a autoridade falava, as pessoas, elas obedeciam. Mas por que elas obedeciam? Porque mostravam verdade, não mostravam mentira. E eu fui criado e aprendi na minha casa que eu devo obedecer às pessoas mais velhas. Então, eu obedecia meu pai, minha mãe, meu avô, o titio, a titia. Se o primo era mais velho, eu obedecia. Obedecia-se ao vizinho. Porque, naquele tempo, a autoridade era autoridade. Hoje, a autoridade está em descrédito. Não existe mais crédito por parte das autoridades. Tanto que nós dizíamos assim, né? Quem é que manda numa cidade? O padre, o prefeito e o delegado. São as autoridades. Nós tínhamos, pelo menos eu, né, quando a gente era pequeno, eu com os meus irmãos, os meus primos, né, se a gente via um policial, um delegado, a gente ficava assim, a gente se escondia, a gente ficava com medo, porque é como se ficássemos preocupados de a gente estar fazendo uma coisa errada e eles nos prender. Não era o medo em si da pessoa, o medo estava em mim, de eu achar que eu estava errado, ele ia me prender. Mas, das três autoridades,
as duas, tanto a autoridade dos magistrados, como está falando na primeira leitura, prefeitos, governadores e assim, ministros, e também o delegado, estavam submissos à autoridade do padre. Por quê? O padre é aquele que recebe a autoridade divina de falar das coisas divinas, de mostrar o que é o certo e o que é o errado. E aí, por exemplo, o delegado, no caso, como eu estou falando, como ele exercia a justiça, ele exercia a justiça baseado naquilo que o padre falava, porque o que o padre falava era o que Deus dizia. Então, a autoridade está baseada na autoridade divina. O prefeito, né, que está ali como aquele que governa para fazer o bem entre aquele povo que está ali, mostrando com justiça se o pobre precisa, tem que dar, e essas coisas assim, mais ou menos, que a autoridade dos magistrados deveriam fazer. Então, teria que estar de acordo com o que Deus falava. É o que nós vemos aqui na primeira leitura, né? Deus chamando a atenção dos magistrados, dizendo que eles precisavam mudar de vida, porque eles já não estavam exercendo a sua função, que a autoridade foi dada. Bem, eu não vou ficar aqui jogando pedra na casa dos outros. Eu vou ficar olhando para a minha e ver que é a minha que tem que melhorar. Cada um reveja. Então, agora, eu como autoridade, porque eu sou uma autoridade, eu sou um sacerdote. Autoridade constituída. Eu fui ordenado padre, o bispo, que é a autoridade maior, eu sou um cooperador do bispo, e assim por diante. Jesus agora, ele olha para as autoridades daquele tempo, representada pelos fariseus, e ele diz o seguinte, ele olha para o povo, Jesus está desmascarando, veja só, ele olha para o povo, olha para os discípulos e diz, vocês estão vendo os mestres da lei e os fariseus? Eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Então, ele está dizendo, eu dei autoridade para ele. Eles têm a autoridade de interpretar a lei. Agora ele diz assim, por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Então, o que eles dizem, façam. Agora Jesus desmascara, mas não imiteis suas ações. Porque eles falam e não praticam. Há, uma diferença entre o que eles falam e os que eles fazem. No capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, lá no final, porque ali termina o Sermão da Montanha, lá mostra que o povo estava numa admiração muito grande quando eles olhavam para Jesus, porque eles diziam, nossa, esse cara é demais, nós nunca ouvimos uma coisa desse tipo. Esse homem, ele fala com autoridade. Quando eles diziam assim, que Jesus estava falando com autoridade, era porque o que Jesus falava era o que ele vivia. Não era igual como os fariseus e os doutores da lei, que falavam uma coisa e viviam outra. A autoridade hoje está em descrédito. Sabe por quê? Eu acho que hoje, se Jesus fosse falar, ele dizia assim, está vendo os mestres da lei? Está vendo as autoridades lá? Olha, o que eles falarem não façam, não. E tem uma coisa, o que eles vivem também. Não façam nem o que eles dizem e nem façam o que eles fazem, porque agora está assim.
As autoridades, porque hoje não se tem mais noção de obediência divina a Deus, porque, infelizmente, entre aspas, Deus também está em descrédito, porque as pessoas já não querem mais acreditar em Deus. Então, uma vez que elas não acreditam em Deus, elas não são obedientes a Deus. E não sendo obedientes a Deus, elas fazem o que elas acham que deve ser feito. Imagine uma autoridade que manda você fazer alguma coisa errada. Você não pode obedecer. Isso se chama abuso de autoridade. Uma autoridade, ela não tem autoridade para mandar você fazer uma coisa errada. Ela tem autoridade para mandar você fazer a coisa certa. Agora, nós damos para ver agora essa tal divisão que existe na igreja. Porque hoje está aí, né? Há uma divisão. A autoridade eclesiástica fala e o pessoal diz, eu não vou obedecer. Mas por que o povo não quer obedecer? Olha, o povo gosta de obedecer. Gosta. Porque o povo quer fazer a coisa certa. Aí o que acontece? A autoridade está mandando você fazer algo que vai contra o que Deus diz. E quando você diz que não vai fazer, ele diz que você é desobediente. Não, não é desobediente. Porque a obediência é a Deus primeiro, que deu a autoridade àquela pessoa para falar. Por isso que eu estou dizendo, né? Eu sou uma autoridade, eu estou aqui. E estou revendo, né? Tempo de quaresma, eu preciso ver se o que eu estou pedindo como autoridade está de acordo com o que a autoridade divina diz. Aí vocês vão obedecer e eu posso até cobrar, mas eu estou pedindo para vocês algo que não está de acordo com a autoridade divina, aí você não obedece e chama você de rebelde. Isso está errado. E aí eu vou, diante de Deus um dia, quando eu for, eu vou prestar contas a Deus por eu não ter usado da autoridade como ela deve ser usada. Só que como eu já não acredito mais em Deus, eu não acredito mais em justiça divina, eu não acredito que um dia eu vou pagar pelos meus atos. Então, eu uso da autoridade, porque eu não acredito mais em Deus, eu ensino errado para vocês, e vocês achando que eu tenho que me obedecer, porque eu falei, vocês acabam fazendo, mesmo sabendo que está errado. Todos os dois irão prestar contas a Deus um dia. Repito, quando eu era criança, se dizia bem assim: o padre falou, está falado. É assim, nossa, o padre falou, então está falado. Mas por que dizia o padre falou, está falado? Porque o padre falava o que estava de acordo com a doutrina da igreja, estava de acordo com as Sagradas Escrituras e, por fim, estava de acordo com o que Deus falou. Por isso que o padre falou, está falado. Hoje não, sabe como é que é? Eu estou falando aqui, você tem que olhar o meu currículo, sabia? E o currículo você vai encontrar lá no Facebook e no Instagram. Mas como eu não tenho Facebook e Instagram, então vocês agora estão fritos, porque eu não tenho. Estou só brincando. Mas lá no Facebook e no Instagram, ele mostra quem ele é. E no púlpito, ele diz uma coisa. Aí por que há essa tal divisão? Porque é assim. Eu falo uma coisa, eu que sou autoridade, o outro irmão meu no sacerdócio, a mesma leitura e a mesma coisa que está aqui, ele fala diferente. Em quem eu vou acreditar agora? Se antigamente era um ensinamento só, por isso que hoje o evangelho que está sendo lido, da terça-feira da segunda semana da Quaresma, em qualquer parte do mundo que você for, na terça-feira
da segunda semana da Quaresma, o Evangelho está sendo lido esse. Por quê? É um ensinamento só. Deus ele está falando uma coisa só para toda a igreja. Deus não fica falando para cada lugar e fala uma coisa. Isso acontece muito no protestantismo. Cada pastor fala uma coisa. Cada igrejinha ali está falando uma coisa. É por isso que são tudo desorganizado. Mas na igreja católica não. É um ensinamento só. Em todo lugar. Qualquer missa. Se você for no santuário, se você for lá na paróquia, se você for na Europa, em qualquer país da Europa, em qualquer lugar que você for, a leitura é essa, porque é uma palavra só que está sendo dita. Hoje, Deus está puxando a orelha das autoridades religiosas e de todas as autoridades. Ele está dizendo assim: vocês estão falando uma coisa e estão vivendo outra. Vocês dão um mau exemplo com a vida. Então, Deus está dizendo para o povão, dizendo assim, olha, então faz o seguinte, quando eles subirem no púlpito e falarem, ouça o que eles estão dizendo. Mas, na prática, não faça o que eles estão falando. Recentemente, eu atendi uma pessoa que ela dizia bem assim, muito amiga dos padres, né? Aí disse que foi lá participar da missa com aquele padre. Aí depois o padre foi para a casa dela. Aí ela chamou a atenção do padre. Ela disse, mas padre, lá no altar, o senhor fala uma coisa? Lá no púlpito? E aqui o senhor está vivendo isso aí? Como é que vai ter crédito? Diz que o padre ficou envergonhado na hora. Que vergonha. Diz uma coisa e vive outra. Só que eu repito hoje, diz uma coisa e vive a mesma coisa que falou de forma errada. Hoje se sobe no altar para dizer que o inferno não existe, que o céu, até que existe o céu, né? Que Deus não tem justiça divina, não, que não precisa mais se preocupar com o pecado, não, está todo mundo salvo, isso aqui é o que está falando, né? Aí, e na minha vida, que está errado o que está falando, e na vida a pessoa mostra que realmente ele não está nem aí mais, ele peca mesmo. E ai daquele que escandalizar os pequeninos. Aí, essa confusão, né? Aqueles que estão vendo que o que a autoridade religiosa está ensinando está errada, não condiz com a Sagrada Escritura, não condiz com o ensinamento da igreja, do magistério. Aí o povo está dizendo assim, eu não vou te obedecer. Aí ele está dizendo, mas eu tenho autoridade, você tem que me obedecer, porque se você não me obedecer, você é um rebelde. Mas como é que eu vou obedecer se o cara está errado, ensinando coisa errada? Não se obedece. Se você quer saber se o que eu estou falando é verdade ou não, estude a doutrina da igreja que você vai ver. Nós não podemos obedecer à autoridade quando a autoridade ela ensina o erro. Quando ela exige de mim, porque ela é autoridade, que eu faça algo que está errado, eu não posso obedecer. Agora, claro, vai ter as consequências de eu não obedecer porque está errado, porque eu estou obedecendo a Deus porque está errado. Vai ter as consequências? Vai ter. As pessoas já têm autoridade, ela não tem autoridade. Ela pode... No erro, ela estando errada e querendo exigir que eu faça o que ela está ensinando de errado, como ela tem autoridade, ela pode até me prender. Ela vai me prender, mas eu não vou obedecer. Eu só vou obedecer quando estiver certo. Porque quando eu obedeço, sabendo que está errado, eu sou conivente. E sendo conivente, todos os dois passam a errar. Tem gente que acha assim, não... Eu estou obedecendo porque é a autoridade. Mas a autoridade está mandando você matar. Você vai matar? Não, mas é a autoridade, ela está mandando eu matar.
Como agora, né? Agora aqui na diocese nós temos o nosso bispo, né? O nosso novo bispo, o Dom Vladimir. Aí, de repente, o Dom Vladimir me chama lá e diz assim: olha, Padre Augusto, eu queria que a partir de hoje você dissesse que é válido o aborto. Ainda mais nessas condições, porque você sabe, né, padre, o tempo mudou, a visão das pessoas agora está tudo diferente. Então, para a gente não criar problema, você pode dizer assim, que, né, assim que disserem que o aborto pode ser realizado nessa ou nessa condição, você deve dizer. Aí eu vou dizer assim, com todo o respeito, meu bispo, e com toda a vênia necessária, não é assim que o pessoal fala, os políticos, né? Com toda a minha, quando ele diz assim, com toda a minha vênia, ele está dizendo, eu te respeito, mas não concordo com o que você está dizendo, não. Então, com toda a minha vênia, vou até embaixo, assim, ó, me prostro até no chão, e digo, meu bispo, com toda a vênia, eu quero dizer para o Senhor, que eu não posso te obedecer. O Senhor é autoridade, sim, reconheço a sua autoridade, mas eu não posso te obedecer. Mas eu sou, Deus me deu autoridade, sim, Ele te deu autoridade para o Senhor me ensinar que eu não posso aceitar o aborto. Então, quando eu olho para o Senhor, eu tenho que olhar Deus, que está dizendo através do Senhor que não se deve praticar o aborto. O Senhor está dizendo que agora pode praticar, então o Senhor está desobedecendo a Deus, então eu não posso te obedecer. Aí ele pode inventar e dizer assim, então, eu vou tirar sua autoridade, você não vai mais exercer seu ministério sacerdotal aqui na diocese. Eu vou dizer assim, com toda a vênia, também, me desculpe, o Senhor está tirando, e o Senhor está sendo incoerente, porque o Senhor está desobedecendo a Deus. Então, se o Senhor quiser ir para o inferno, vá ao Senhor, e por obediência, como o Senhor manda, eu não vou exercer o ministério, não. Mas que o Senhor vai pagar caro diante de Deus, vai, porque o Senhor está exigindo algo de mim que eu não posso, porque Deus não quer. Isso se chama abuso de autoridade. Agora imagine se eu faço o contrário. Tá bom, senhor bispo, eu te obedeço sim. Então você vai me obedecer? Vou. Aí eu vou lá e começo a proclamar aqui diante do púlpito. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nesta situação o aborto é válido. Pronto. Obedeci? Obedeci ao bispo. Passei a desobedecer a Deus agora. Vocês estão vendo como é que é a coisa? Eu passei a obedecer ao bispo, que está errado, me dando, porque ele tem autoridade sobre mim, que Deus deu, porque eu sou o cooperador do bispo. Eu passei a obedecê-lo e agora eu passei a desobedecer a Deus. Estou frito. Vai eu e ele para o inferno um dia. Eu repito, não se pode obedecer quando o que se é pedido está em desacordo com a Sagrada Escritura, com o magistério da igreja. Não se pode obedecer. É isso que Jesus está falando para as autoridades religiosas daquele tempo. Agora você é livre, né? Se você quer continuar obedecendo ao erro, às coisas erradas que sua autoridade está dando, você vai ficar bonitinho com a sua autoridade, ela vai até gostar de você, mas você vai ficar feio diante de Deus, viu? Vai ficar feio diante de Deus. Só que a autoridade humana eu vejo, a divina eu não vejo. É por isso que a gente acaba se tornando assim, marionete de autoridade que ensina errado. Bem, espero que você tenha entendido o evangelho de hoje. Está vendo como eu tenho que me avaliar?
Por que eu, como autoridade, eu peço para aquela pessoa fazer aquilo e ela desobedece? Bem, tem duas coisas. Ou ela é desobediente por excelência, ou provavelmente eu não estou sendo coerente mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.